Ok, guys. Acho que está tudo bem. Né? Se há uma pequena interferência, deve ser rede por aí. Então, hoje vamos falar um bocado sobre indicadores, né? E depois, se nos der tempo, vamos ver as formas, as 13 diferentes formas de ver o price action, né? Ok? Eh, então, existem vários tipos de indicadores e ok, yeah, perfeito, Bill. Deve ser uma interferência. Então, existem vários tipos de indicadores e esses indicadores podem ser usados para nos auxiliar naquilo que é o trade, ok? Para nos auxiliar naquilo que é o trade aqui dentro do mercado. Então, nós já sabemos que fazer trade não é uma coisa fácil, né? Parece simples, já clicar o botão de buy ou sell, mas não é tão simples assim quanto parece. E para fazermos trades com sucesso, ou fazermos trades também com sentido, é importante que tenhamos um plano, tenhamos uma estratégia a usar. Ok? Então, dependendo também daquilo que é a sua estratégia, daquilo que é a sua visão dentro do mercado, tu pode pedir o auxílio daquilo que são os indicadores, né? Que são ferramentas que foram desenhadas e calculadas para prever uma certa direção, ou se calhar nos mostrar um bocado daquilo que é, visão ou algum valor também que nós não conseguimos calcular assim ao alto ou de imediato aqui dentro do mercado. Ok? Então, existem vários tipos de indicadores. Indicadores de tendência, indicadores do momento, indicadores do volume, indicadores de volatilidade, ou também indicadores que nos indicam suportes e resistências dentro do mercado. Ok? Então, são vários tipos de indicadores. Mas nós não precisamos de usar todos e também não precisamos de aprender sobre todos eles, ok? Eu vou dar aquilo que é um overview de cada um deles e também não nos interessa tanto, talvez, saber a fórmula que usaram. Na verdade, é saber como funciona, ok? E para que serve. Só isso. Agora, se ainda quer saber como foi calculado, o que é que está funcionando assim, isso já é um pouquinho mais avançado e é bom procurar saber, né? É muito importante. Mas eu acho que ele não interfere muito naquilo que será o uso do próprio indicador, se quiser usar indicador. Muitos gostam de fazer o trade assim no naked chart, que é um gráfico nu, sem indicador, sem nada, usando apenas trend lines, linhas horizontais, suportes e resistências, por aí em diante. E se calhar, se for para usar indicador, usar um e único indicador, que é para, ou um oscilador aqui, para nos mostrar mais ou menos a força relativa entre os compradores e os vendedores, se o preço chegou ao alto, ao ponto mais alto, por aí em diante. Ok? Então, existem vários indicadores e podemos começar com indicadores de tendência. Indicadores de tendência são esses que vão nos ajudar ou nos auxiliar a ver a tendência de um certo ativo. Ok? Temos aqui um ativo que está a seguir uma certa tendência e pretendemos um auxílio ou procuramos um auxílio para ter a certeza do que está a acontecer com este ativo. Ok? Então, este aqui é o Euro USD. Conseguem ver aqui no tempo gráfico de 4 horas, este ativo está em alta, ok? Então, indicadores de tendência. Temos aqui o Moving Averages. Primeiro, aqui na vossa ferramenta, ou aqui na vossa plataforma de TradingView, para colocar ou adicionar um indicador, temos aqui no canto superior a palavra indicadores, ou a nossa janela para indicadores, e podemos procurar uma média averagem, né?
moving average, que vai nos dar uma média do movimento do preço em um certo período de tempo, ok? Ou em um certo período, um período de tempo, um certo período. Então, podemos clicar aqui nas definições e escolher, ok? Em que podemos escolher o mais usado é o moving average de 50 dias, ou se calhar algumas horas, por aí em diante. Então, existem fórmulas específicas para calcular a média averagem do preço, ok? Mas nós não precisamos de saber sobre a matemática, de como é que funciona este indicador, mas sim a sua essência. Então, o que eles dizem perante este indicador? Eles dizem quando o preço estiver em movimento e o preço estiver acima desta nossa linha, ok? Esta nossa linha significa que estamos a operar acima daquilo que é a média, estamos a seguir uma tendência de alta, ok? Cada vez que o preço aproxima esta linha, estamos a dizer que o preço estará razoável para continuar com aquilo que é a tendência, ok? Então, quando o preço está acima da linha, está um pouquinho fora do preço, está um pouquinho acima daquilo que é a média, mas quando o preço estiver próximo daquilo que é a média, já está razoável para poder seguir ou continuar com aquilo que era a sua tendência, ok? Então, aqui conseguem ver, o preço estava um pouquinho alto, voltou a aproximar a nossa média averagem e os compradores entraram, continuaram a puxar o preço para cima. Cada vez que o preço aproxima aqui nessa média averagem, há probabilidades de compra ou continuação daquilo que é a tendência deste tal ativo. Okay? Então, quando o preço passa para baixo daquilo que é esta média averagem, o preço irá operar abaixo da média do preço. E cada vez que o preço aproximar esta região, a probabilidade de continuar com aquilo que é a tendência também será maior, ok? Então, existem cenários em que o preço opera entre a média e a averagem. Aí estaremos perante o quê? A uma fase de correção, ok? Em que conseguimos ver aqui um padrão, né? Temos uma espécie de um padrão aqui, e são nesses momentos corretivos, em que quando o preço está alto ou baixo, a probabilidade de fazer uma correção também será maior. E, geralmente, quando há uma correção, o preço irá operar ou consolidar entre a nossa média averagem, ou entre o preço médio daquilo que é o nosso ativo, ok? Então, sempre que o preço estiver acima, ele romper para cima, vamos esperar o preço aproximar essa região e nos dar uma confirmação para continuar aquilo que é a tendência de compra, porque está acima da média. Mas se o preço passar e romper para baixo daqui da nossa linha ou da nossa média averagem, vamos procurar oportunidades de venda após o preço vir fazer um teste ou nos der oportunidades próximo da média averagem, ok? Então aqui é um exemplo de um ativo que está numa tendência de alta, ok? Vamos aqui numa tendência de alta, e cada vez que o preço aproxima a nossa média averagem, o preço compra, ok? Vamos lá procurar um outro ativo. US 30. De novo, vou inserir no indicador, moving average. Fifty period. Ok? Então, se forem a ver, este ativo está numa tendência de alta. O preço está a operar cada vez mais acima da média averagem.
E aqui, o preço tentou romper a média, voltou para aqui, para próximo da nossa linha, e depois continuou a cair, e aqui depois rompeu, e agora está a operar acima da média averagem. Nós teríamos procurado oportunidades aqui quando veio testar a nossa média, e o preço está a continuar a subir. Ok? Então, eu vou depois partilhar com vocês alguns vídeos, que vou partilhar um vídeo ou um link convosco, que explica melhor sobre o número exato das médias que nós podemos usar. Tem média averagem de 200 períodos, que também nos mostra exatamente o que acontece com o preço rompeu aqui, veio testar a média, caiu, rompeu, testou, continuou para cima, aqui rompeu, testou, continua aqui a consolidar, uma espécie de uma correção, depois agora está a subir. Então, existem valores próprios, dependendo de cada ativo, ok? E quanto mais ele obedecer a nossa média averagem, significa que este ativo está bem alinhado com essa tal média averagem, ok? Seja de 50 períodos, 20, 9, ok? 200, por aí em diante. Então, quanto mais alinhado estiver com o preço, melhor para nós. Ok? Temos também o... Podemos usar várias médias averagens, né? Não basta, não precisa ser exatamente uma. Aqui nós podemos colocar duas, por exemplo, uma de 50, uma de 200, e aí nos dará melhores resultados. E existe algo que todo trader espera, que é o cruzamento entre essas duas linhas ou entre essas duas médias averagens. Sempre que houver esse cruzamento aqui, nós chamamos de Golden Cross. Golden Cross por quê? Porque eles estão nos a dizer que estamos a mudar é uma fase de transição, né? Estamos a sair de uma tendência para outra. Ok? Então, este momento, geralmente, é o momento em que todo trader espera. Aqui, por exemplo, conseguimos ver que tínhamos aqui uma espécie de um padrão, um M ou um M pattern, mas se formos a ver este ponto, cadê a minha caneta? Ok. Podemos ver que aqui podemos considerar um pé, este aqui, e este aqui, o outro pé. Então, podemos considerar isto um double bottom. Aqui é um, aqui é o outro. E esta região aqui, o que é? É a nossa região de neckline, ok? Então, essa neckline aqui é o momento em que nós esperamos para ter aquilo que é a confirmação da nossa reversão, ok? Em que alguns traders mais conservados ou traders mais cautelosos esperam o rompimento e depois o reteste dessa zona. E vejam que o padrão todo alinhou perfeitamente com aquilo que é o cruzamento entre as nossas duas linhas, ou entre as duas médias averagens, ok? Que é o que todo trader espera ver. O cruzamento entre essas duas linhas de tendência são cruzamentos mais esperados pelos traders, que usam essa ferramenta para determinar a tendência do tal ativo, ok? Então, se formos a olhar mais para o price action e esquecermos aqui os nossos indicadores, podemos ver que temos um padrão aqui formado, que é um W, okay? Ou um double bottom, e depois tivemos aqui o reteste desse double bottom, e depois tivemos aquilo que é a tendência já de alta após essa reversão. Okay? E essa reversão alinhou perfeitamente com o nosso Golden Cross aqui. Se formos a usar o nosso Fibonacci deste ponto, o ponto mais alto aqui, podemos ver que o preço veio e alinhou novamente aqui na zona de 38% do nosso Fibonacci, aqui nessa região, ok? Então,
Geralmente, se formos alinhar todas essas ferramentas, podemos achar muitos e múltiplas zonas de confluência. Esta aqui é uma zona de confluência, esta é uma zona de confluência entre a média-averagem e o Fibonacci, e também a nossa neckline, ok? Então, são múltiplas confluências no mesmo ponto. Significa que os diferentes traders podem usar diferentes ferramentas para seguir a abordagem desse trade. Okay? E é o que nós vamos aprender aqui a fazer sempre, procurar zonas de confluência que nos darão maiores resultados daquilo que é o trade em si. Há mais probabilidade de ter um trade com sucesso quanto mais houver confluências do que um trade em que nós achamos apenas uma ferramenta e uma é que dá certa para seguir naquilo que é o trade. Okay? Vamos lá procurar outro indicador que segue a tendência. MACD. Então, MACD está para Moving Average Convergence Divergence. Ok? Convergência e divergência da média-averagem. Vamos lá ver como isso funciona. Serve também para nos indicar a tendência. Estamos numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Então, é só procurar aqui nos indicadores MACD. Okay? Que é esta aqui, Moving Average Convergence Divergence. Vamos lá clicar e vai aparecer aqui embaixo como um indicador. Então, o que diz este indicador? Este indicador nos diz que esta zona aqui, entre o histograma vermelho e o histograma verde, nós chamamos de zero line, ok? É o ponto zero. Então, depois aqui temos as linhas de MACD, em que a linha azul é chamada, se não me engano, Fast Lane, deixa eu ver aqui, ok. A linha azul é MACD Lane, MACD Line, desculpa, e a laranja é a Signal Line. Então, nessas duas linhas aqui, vão nos dizer alguma coisa, ou essas duas linhas aqui vão nos trazer a confirmação que nós queremos daquilo que é a nossa tendência. Se essas duas linhas cruzarem, essa linha zero, que é este ponto entre o histograma vermelho e o ponto verde, esta linha aqui, se ela cruzar para baixo, ela está nos a dizer que a tendência será de baixa, ok? Ou este ativo irá seguir uma tendência de baixa, quando estas duas linhas estiverem abaixo do zero. O seu cruzamento também é muito importante, ok? Quando elas estiverem no topo ou acima do zero line e elas cruzam, elas já estão a nos indicar um sinal bearish, ok? Aqui, por exemplo, elas cruzaram e podemos ver aqui que neste ponto houve uma espécie de uma queda do preço. Apesar, né, não vamos focar muito longe, né? Não precisamos de ir para muito longe, porque existem momentos aqui de correção em que a linha estava aqui embaixo e depois subiu por aí em diante. Podemos começar aqui em que elas cruzam e quando cruzaram, tu podias ter esperado as linhas virem tocar a linha aqui no nosso zero line, que foi mais ou menos esta região, e procurar uma oportunidade de venda, ok? Então, quando as linhas vão fazer o dive ou vão entrando assim abaixo da nossa linha, é onde nós procuramos oportunidades de venda, porque estamos a seguir uma tendência já de baixa. Então, teremos entrado neste trade aqui nesta região e colocar, se calhar, o stop loss ou aqui em cima, ou para pessoas que são menos cuidadosas ou que são mais agressivas, podiam ter colocado, por exemplo, nessa região e depois procurar o seu risk to reward, ou risco por retorno. Ok? Aqui temos mais ou menos 1 por 3, 1 por 4,8 nessa região. Mas também podemos seguir aquilo que é a própria linha do MACD. Veja que aqui as duas linhas continuam a operar abaixo do zero, mas aqui depois houve um cruzamento e as linhas depois entraram para aqui, acima daquilo que é a nossa
a linha do zero. Então, neste ponto aqui é onde já tu procurarias oportunidades, se calhar de sair, ou aqui no cruzamento, e quando elas mostram esse pico ou esse ângulo de tendência a nossa linha zero, ok? Então, se calhar, auxiliando o MACD com o teu price action, já terias saído nesse trade ao focar-te no price action neste ponto, ok? Aqui, em que o preço criou aqui um low a low, ou um fundo, depois criou um topo, e depois criou um fundo, mas já um pouquinho mais próximo do fundo anterior. Então, tu ficarias preocupado se o preço romper esta neckline. Então, aqui teremos perante, se calhar, um padrão também, que seria um double bottom, nessa região, e existe também aquilo que chamamos de divergências dos indicadores, seja MACD, RSI, por aí em diante. No MACD, conseguimos ver que essas duas linhas estão a nos dar uma indicação ou uma tendência. Se formos a unir os pontos entre este ponto e este aqui, o MACD está-nos a mostrar uma tendência de alta, mas o nosso price action está-nos a mostrar uma continuação de tendência de baixa. Então, estes dois sinais aqui chamamos de divergência, ok? Em que o price action está a fazer uma coisa, mas o MACD está a fazer outra coisa. Então, aqui temos uma espécie de uma divergência. Então, as divergências são aqui para nos chamar a atenção que a probabilidade daquilo que é a nossa tendência ou a probabilidade do nosso ativo começar a nos mostrar uma transição ou estar perante a preparação para uma mudança daquilo que era a tendência atual é maior, ok? Então, é muito importante nós percebermos o que acontece com as divergências. Então, aqui é uma divergência entre o preço e o nosso indicador MACD. Então, seria o momento certo, calhar, para sair após esta confirmação aqui, quando ele rompeu este nosso topo. Então, aqui ele já invalidou aquilo que era a nossa tendência de baixa. Então, este ponto aqui era o ponto ideal para nós fazermos aquilo que era a nossa saída. No caso de não querer usar essa ferramenta para achar o seu risco por retorno, né? Em que aqui ele já teria alcançado o teu retorno, mas se quiséssemos só nos focar no trade e seguir com stop loss positivos, fazer o trade stop loss, em que aqui, por exemplo, seria a nossa zona do próximo stop, se tivéssemos entrado cá em cima, movimentar o stop loss, esse aqui seria o nosso próximo ponto a movimentar o nosso stop loss em positivo. E aqui o preço já viria a nos tirar. Okay? Então, tivemos uma divergência aqui, depois o preço rompeu. Então, aqui nós já conseguimos ver que essas duas linhas já estão a operar acima daquilo que é a nossa MACD line, que é o zero line aqui abaixo, ok? Então, conseguimos ver que cada vez que as linhas estão a operar por cima, estão-nos a mostrar uma tendência de alta. Cada vez que as linhas tentam cruzar para baixo, irão nos mostrar uma tendência de baixa. Então, aqui geralmente são os momentos de correção ou as nossas retrações, né? Em que as linhas cruzam e o nosso histograma fica vermelho para nos mostrar um momento positivo ou negativo. Aqui o histograma verde é para o momento positivo, o histograma vermelho, momento negativo. Este aqui é o momento nós chamamos de fear, de medo, ou se calhar uma retração. E quando o MACD está verde, é o momento de ganância ou o greedy. Okay? Então aqui as linhas ainda estão aqui acima da zero line e é por isso que o ativo está numa tendência de alta. Mas bastou elas cruzarem para baixo, já conseguimos ver que o ativo começa a seguir uma espécie de uma tendência de baixa. E aqui está muito próximo do zero line, então significa que estamos numa consolidação ou uma correção. Okay? Então, é possível usar essas ferramentas sempre em confluências uma com a outra e termos mais ou menos melhores trades ou boas oportunidades usando todas elas em simultâneo. Então, aqui se aplicássemos, por exemplo, uma linha de tendência de 50 períodos, okay? Conseguimos ver que
aqui o MACD está-nos a mostrar exatamente a mesma coisa que estávamos a falar sobre a média-averagem. O preço está a operar entre a nossa média-averagem. O preço está a operar entre a nossa zero line, ok? Mas aqui, o preço já conseguimos ver que está a operar acima da nossa zero line e o preço aqui conseguimos ver que está a operar também acima da nossa média-averagem, que seria o melhor momento para procurar oportunidades de compra, porque estamos aqui no momento positivo, acima da zero line, e aqui estamos também acima da nossa média-averagem, ok? Outro indicador seria para linha, para ver a tendência, Ok, esses dois estão bons, por enquanto. Então, existem também indicadores para ver o momentum, né? O momento é a intensidade de força, seja dos compradores ou dos vendedores, ok? Em que podemos aqui adicionar um stochastic, muitos gostam de usar, stochastic, RSI, em que ele é um oscilador e essa é a sua configuração standard. E muitos percebem o errado sobre este indicador ou este oscilador, em que eles dizem que quando o preço estiver acima da linha dos 70, ou 75 ou 80, significa que o preço está overbought, está super comprado ou sobrecomprado, o que significa que nos dará oportunidades de venda. E quando o preço estiver abaixo desta linha dos 20 ou 30, significa que está oversold, ok? Mas essa concepção aí é muito errada. E se formos a pegar mais ou menos a definição ou pegar a fórmula daquilo que é o stochastic, ele não nos fala nada disso, ok? Mas sim, ele diz o seguinte, que quando o preço estiver no fundo ou abaixo dos 20, significa que o preço está nos a mostrar uma forte intensidade naquilo que é a venda, ok? Se o RSI ou o Stochastic estiver abaixo dos 20 ou dos 30, está nos a mostrar uma força relativa aos vendedores, ok? E se o preço vier para aqui para cima dos 80, ele está nos a mostrar que existe uma força relativa à compra, ok? Então, aqui nessa região conseguimos ver que aqui já fizemos uma espécie, já invalidamos aquilo que é a nossa tendência. E o preço aproximou aqui para a nossa zona de overbought, como dizem, acima dos 80, e o preço aqui fez aquilo que é a invalidação ou invalidou aquilo que era a nossa tendência de baixa. Então, quando acontece esse tipo de cenário, nós iremos procurar apenas oportunidades de compra. Por quê? Porque ele está nos a dizer que os compradores estão com mais força em relação aos vendedores. O preço conseguiu chegar com maior intensidade a essa zona de super compra ou acima dos 80, né? Então, nós não iremos vender, mas sim iremos procurar oportunidades de compra. E procurar oportunidades, o que é? É esperar que o Stochastic nos dê ao preço mais baixo, que é abaixo mais ou menos dos 20, né? Que é nessa região, estamos abaixo dos 20, e procurar oportunidades de compra após uma confirmação, ok? E aqui seria a confirmação que nós estamos à procura. Aqui o preço criou um higher high, o primeiro higher high aqui, mas aqui o preço já não conseguiu criar um fundo menor a este aqui anterior, ok? Conseguimos ver que este fundo aqui é menor em relação a este. Então aqui já porque poderíamos procurar nossas oportunidades ou esperar fechar este candle para uma melhor confirmação ou se calhar quando ele romper aqui a máxima deste candle anterior vermelho que poderíamos ter entrado e depois procurar
aquilo que é o nosso risco por retorno e também fazer aquilo que é a nossa gestão de risco, assegurar a nossa conta com stop loss ou assegurar a nossa posição aqui com stop loss abaixo deste nível ou desta região. Okay? E aqui procuramos o nosso 1 por 3. Né? Vamos sempre procurar targets alcançáveis. Né? Não vamos procurar coisas que não existem. Procurar 1 por 8, 1 por 16, 1 por 15. Não, não. Vamos procurar 1 por 3 já está bom. Estás a arriscar um certo valor para ganhar 3 vezes. Está muito bom. Acordas para ir fazer um negócio aí no Estrela, vender celular ou o quê? Ou vender hambúrgueres. Arriscas 100 meticais, ok? Em comprar o teu produto e ganhas 300 em um dia. É um bom negócio. Há quem não consegue fazer isso. Há quem arrisca 1000 meticais para ganhar 500, que é um mau negócio, ok? Então, aqui no mercado, se tu consegues arriscar $10 e ganhar 30, já está bom para aquele dia. E nós temos que sempre aceitar o lucro que o mercado está nos a dar, ok? Porque não são todos que conseguem tirar o dinheiro daqui do mercado. Então, vamos procurar resultados alcançáveis. 1 por 2, 1 por 3, está muito bom. Se consegues fazer, por exemplo, 3 trades ou 2 trades por dia, em que um alcanças 1 por 3 e o outro depois perdes. No final do dia, tu continuas a sair no lucro. Por mais que faças 5 trades, em que alcanças, por exemplo, o primeiro trade, fazes 1 por 3, consegues alcançar, e o segundo trade perdes, o terceiro perdes, o quarto perdes e depois o quinto consegues alcançar de novo. No final do dia, tu sais em lucro. Ganhaste 2 trades, perdeste 3, mas por causa do teu risco por retorno, tu sais a ganhar mais, ok? Então é isso sobre o Stochastic. Não vamos vender quando o preço estiver aqui acima, porque não é o que o Stochastic está nos a dizer, é o caso deste ponto aqui. Aqui o Stochastic está acima dos 80, mas se eu entrasse aqui a vender, por exemplo, ia sair no loss. Por quê? Porque ele não está nos a dizer que nós temos que vender aqui, mas sim está nos a mostrar que o preço está a ter uma força relativa naquilo que é a compra, ok? E nós iremos procurar oportunidades de continuar o nosso trade quando o preço ou o stochastic nos mostrar o fundo daquilo que é o nosso, a nossa força. Né? E aqui poderia procurar mais uma oportunidade de compra, e se calhar procurar um resultado também alcançável, 1 por 3, aqui, e colocar um stop loss aqui embaixo, por 3 seria aqui. Ok. Então, depois íamos ver, se calhar, como esse trade ia rolar. Mas aqui eu já estaria com metade daquilo que é o meu lucro, ok? E poderia movimentar meu stop loss, se calhar, para aqui, em cima, e esperar que o trade alcance ou me tire no lucro, ok? Então, é mais ou menos isso sobre o Stochastic. Também pode nos dar, Stochastic também pode nos dar cenários de divergência, ok? Pode também nos dar cenários de divergência. Okay, I found this on the web for how to use to 30 Casino Matthews on me. Okay, now you're just. Então, só precisas de estar bem atento perante ao ativo que tu vais operar. Aqui neste ponto, por exemplo, aqui o preço criou um fundo e aqui depois criou um fundo semelhante ao outro. Mas o Stochastic está nos a dizer outra coisa, que criou aqui um fundo e aqui depois criou um fundo maior em relação a este aqui anterior. Não foram fundos semelhantes. Então aqui é uma divergência entre esses dois pontos. E aqui seria a melhor oportunidade para fazer aquilo que é a compra. Okay? Então, é só prestar um pouquinho mais de atenção e também praticar muito para poder encontrar esses pontos todos. Temos aquilo que é o RSI. RSI funciona quase da mesma forma que o Stochastic, mas o RSI tem um ponto, um porém,
RSI, que significa Relative Strength Indicator, que é a força relativa entre os compradores e os vendedores. É um dos indicadores também mais usados e que eu gosto muito de usar para poder achar divergências. Então, muitos também interpretam mal o RSI, dizem que quando o preço estiver acima dos 70 ou acima dos 80, o preço tem que vender, e quando estiver abaixo dos 30, o preço tem que comprar, ok? Vamos parar de pensar assim e tentar procurar entender mais ou menos o que o indicador está nos a dizer. Ele está a dizer força relativa perante o comprador e o vendedor. Então, quando o preço estiver a aproximar sempre acima dos 80 ou dos 70, sempre que o preço estiver acima dos 70 ou dos 80, ele está nos a mostrar que há uma força compradora, ok? Então, vamos voltar de novo aqui para o nosso price action. Conseguimos ver que aqui temos uma espécie de um padrão, e esse padrão foi formado através de uma divergência aqui do preço, em que o preço aqui já estava a criar topos, aliás, fundos mais cada vez maiores um ao outro, com o RSI, e o nosso price action estava nos a dizer outra coisa, ok? Que é um fundo e outro fundo menor em relação ao anterior, ok? Mas, quando o preço aproximou aqui a nossa zona dos 70, está-nos a dizer que há uma força relativa aos compradores. E, quando o preço fez uma retração, tivemos aqui de novo uma espécie de uma divergência interna, né? Uma divergência interna, quando está acima do nossa zona de 30, que não é muito seguro operar esse tipo de divergência, mas quando estiver fora da nossa linha dos 30 ou da nossa linha dos 25, é uma divergência que pode nos dar uma espécie de uma reversão, ok? Esta aqui foi funcional, mas não é muito recomendado, ou se calhar pode esperar pelaquilo que é a própria formação ou criação de uma nova tendência, que é criar topos de fundos, se calhar cada vez maiores, ou nos mostrar flip zones, que é suporte, antigo suporte, tornar-se resistência, ou antiga resistência tornar-se suporte, e por aí em diante, ok? Em que aqui tínhamos este tipo de cenário, em que aqui era uma espécie de uma resistência, tornou suporte e o preço cada vez está a subir. E aqui o nosso RSI está nos a mostrar que é uma força relativa à compra. Há mais compra do que venda. Okay? O preço está cada vez mais alto. Okay? Por aí. Existem outros indicadores e tem também o volume. É muito importante saber usar o volume, porque o volume vai nos mostrar mais ou menos o volume que está a ser operado sobre aquele ativo. Volume. Então, aqui conseguimos ver alguns picos no nosso gráfico, em que este momento aqui nós já vimos sobre acumulação, distribuição, por aí em diante. Então, aqui nessa fase de acumulação, nós conseguimos ver que o volume é um pouco maior. Por quê? Porque está-se a injetar muitas ordens para o ativo poder fazer aquilo que é a reversão e seguir uma nova tendência. Então, neste momento, quando começamos a ver este cenário aqui, em que o preço está numa espécie de um range, ok? Aqui está numa espécie de uma consolidação, essas consolidações geralmente vão nos dar ou vão nos mostrar uma espécie de uma acumulação de ordens, ok? Em que aqui alguns ainda continuavam a vender, mas entravam mais compradores do que vendedores, se formos a ver ou a fazer um cálculo daquilo que é uma média do volume que foi injetado aqui, o volume de capital, o volume de ordens, por aí em diante. Okay? Então, quando o preço pegou voo nesta região aqui, conseguimos ver que o volume baixou. Baixou por quê? Porque as ordens todas foram inseridas aqui, já foram preenchidas e aqui só
começaram a seguir a tendência daquilo que são as ordens que nós inserimos cá neste ponto. Okay? Isso vai nos dar a formação ou o surgimento dessa nova tendência. Okay? Temos outros indicadores, acumulação, distribuição, por aí em diante, são indicadores que estão cheios aqui. Acumulação e distribuição, já vos expliquei o que é. Accumulation, vamos lá ver em termos de indicador. Accumulation and distribution. Vou tirar o volume. Conseguimos ver aqui. Esta aqui era a fase de acumulação. Temos aqui uma espécie de uma consolidação, mas o preço está-nos a indicar outra coisa. Aqui está-nos a mostrar uma espécie de uma divergência. São essas divergências que animam a operar, em que o preço está-nos a mostrar uma coisa, mas o nosso indicador está-nos a mostrar outra coisa. Quando o preço rompeu esta região, conseguimos ver que o nosso indicador está-nos a mostrar a tendência ou o crescimento daquilo que é o nosso ativo. Então, significa que esse ativo aqui continua em alta. Enquanto ele não nos mostrar uma espécie de uma divergência ou um padrão aqui e uma divergência no nosso indicador para continuar, para fazer a reversão ou a venda, significa que nós continuamos numa tendência de alta. Existem Bollinger Bands, não precisamos também de aprender a calcular, mas sim saber como é que isto funciona. Bollinger Bands. Ok? Em que este ativo, aliás, este indicador diz-nos o seguinte, que cada vez que o preço aproxima numa das linhas, ou o topo, uma das bandas, né? Podemos chamar assim. Esta aqui é a banda superior e esta aqui é a banda inferior, ok? E esta aqui é uma espécie de um oscilador aqui para nos guiar entre o preço, né? E diz o seguinte, cada vez que o preço aproxima a nossa banda inferior e toca esta linha, vai nos dar oportunidades de compra. Cada vez que ele for a tocar essa linha aqui, 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 aqui. Mas é sempre importante perceber a tendência do tal ativo. Nós nunca devemos operar contra a tendência, a não ser que tenhamos uma confirmação de uma reversão. Okay? Cada vez que o preço aproxima e toca esta banda de cima, ou esta linha de cima, vai nos dar oportunidades de venda. Aqui tivemos oportunidades, aqui tivemos, aqui tivemos, aqui tivemos, mas nós sabemos que devemos operar sempre a favor da nossa tendência. Okay? Porque se tentamos operar contra a nossa tendência, a probabilidade de cairmos no erro é maior. Okay? Ou ficarmos presos numa posição, à espera que o preço faça uma retração por aí em diante. Okay? Então, tem alguns indicadores para suporte e resistência, isso aí já sabemos qual é. Temos o Fibonacci, temos os pivot points. Os pontos pivôs são calculados através da alta, o ponto mais alto, o ponto mais baixo e o preço de fecho daquele dia. Podemos aprender a ver pontos pivôs para uma semana, pontos pivôs para um dia, por aí em diante. Okay? Então, acho que já são 22. Existem mais e mais indicadores que eu vou vos passar um manual
com alguns deles e vou vos passar também um link ou um vídeo que tem uma lista e uma um número vasto de indicadores que nós podemos encontrar aqui no mercado. Mas não esqueçam, não precisamos de aprender tudo, não precisamos saber usar todos os indicadores. Um só ou dois está muito bom para tu teres o auxílio daquilo que será o próximo movimento do ativo ou te auxiliar em pontos de confluência, ok? Porque existem traders que operam usando apenas indicadores, existem traders que operam usando apenas price action, que é o que eu gosto, né? Tentar se focar na ação do preço. Aqui este ativo aqui está em baixa no diário, provavelmente aqui seja uma região de continuação daquilo que é a nossa tendência. Infelizmente, It's 22 hours. ok? Infelizmente, o preço rompeu aqui, mas voltou a operar abaixo dessa nossa linha, que é muito bom. Significa que a nossa tendência de baixa continua, ok? Nesta região aqui podemos considerar uma região de resistência. Aqui o preço criou um topo, um fundo, topo, fundo e voltou a criar um topo semelhante a este e existe a probabilidade do preço continuar a cair. Ir assim e furar um pouquinho essa região aqui, ok? Então, se formos a usar indicadores, podemos usar aqui o nosso Fibonacci primeiro, deste ponto para este. Podemos achar aqui alguns níveis. Então, este aqui é o nível de 0,79, que eu vos disse, que é muito usado ultimamente, ao invés do 0,618, que muitos traders já conhecem, ok? Mas temos a nova zona que é muito usada, que é esta aqui. Mas também podemos procurar nos focar no nosso price action, ver o que está a acontecer. Aqui tínhamos uma espécie de um fundo ou um flip zone aqui, em que veio, rompeu aqui, fez o reteste, continuou, mas este também voltou a romper essa região e já está a criar uma espécie de uma invalidação daquilo que é a nossa tendência. Aqui, né? Temos aqui uma espécie de um suporte, rompeu, testou, rompeu de novo, aqui criou um liquidity run, que é buscar liquidez, buscar stop loss que estavam aqui acima, voltou a cair, veio, pegou mais liquidez aqui em cima, stop loss zone aqui nessa região, e voltou a cair, e agora voltou a testar essa região mais uma vez, e a probabilidade do preço cair é maior. Mas este aqui é um jogo de probabilidade, então o preço pode depois também fazer algo do gênero. Então nós precisamos do quê? Esperar uma reação do preço nessa região e uma boa confirmação. E as confirmações podemos encontrar em tempos gráficos menores. Este é o diário e aqui podemos entrar com um tempo gráfico de 1 hora e esperar a reação desta zona, que já está a começar a reagir. Okay? Cada vez que o preço aproxima aqui, está-nos a dar oportunidades de venda. Em termos de RSI, vamos já colocar um RSI, colocar uma média averagem, por aí em diante. Aí já teremos mais ou menos pontos de confluência. Então aqui conseguimos ver que o RSI e o Price Action estão-nos a mostrar uma divergência, né? O preço criou aqui um topo um pouco maior em relação a esse, mas o RSI já está-nos a mostrar algo diferente. Um topo aqui, mas criou um fundo aqui. Então temos uma divergência. Okay? Este ponto aqui. Então, é através dessas divergências que nós vamos procurar oportunidades para seguir o próximo movimento. Okay? Então, guys, acho que para mim hoje é tudo. Já são 23, 22. Podemos continuar a aula na segunda-feira. E bom descanso a todos. Vou gravar o vídeo. Aliás, vou deixar o vídeo gravado lá no Telegram. E
também as ferramentas que prometi deixar. Ok? Então, thanks, Dércio. Os outros colegas hoje não se fizeram presente, mas vou deixar o vídeo, né? E bom descanso.